Os segredos para o cultivo do hortelã. Fala galera, beleza? Eu sou o William aqui do canal Minha Amada Horta e hoje eu estou trazendo para vocês aqui alguns segredos, algumas dicas, né, de como você cultivar lindos hortelã, como você ter um vaso lindo de hortelã, como você cultivar ele na sua casa. Você pode cultivar num vaso menor, porém o hortelã ele é uma planta que exige mais espaço. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui dicas de como você cultivar ele, adubar, rega e o ambiente que ele deve ficar. Primeiramente, né, o hortelã é uma planta que exige, a raiz dele não é tão profunda, mas ele vai exigir mais espaço lateral para o seu crescimento. Ele vai sair em esporões. Vou pegar a muda aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Surgimentos de brotos laterais. Esses brotos vão caminhando na terra, sobre a superfície aqui da terra, do vaso aqui onde ele estiver plantado, buscando mais espaço para ele se espalhar. Não é uma planta que vai ficar, que tem caule lenhoso, que vai ficar alta, moita. É uma planta rasteira. Então ele vai começando a sair esses brotos aqui. Esses brotinhos pequenos aqui vão se formar como esses aqui. Porém, ele exige espaço. E com isso também é uma planta que vai ocupar o espaço de terra muito rápido, né? Por essa própria forma de propagação. A raiz dele, os esporões, vão saindo mais rápido. E pequenos vasos vai fazer com que essa planta sofra. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma planta. Muitas vezes você vai adquirir uma planta bonita, como essa daqui, né? Na floricultura, num garden, em algum local, algum viveiro. Ela vai estar bem formada, bem cheia, né? E com bastante folhagens. E com o tempo, essa planta na sua casa vai ficar desse tipo aqui. Isso aqui significa o quê? Falta de sol, tá? É uma planta que já está acostumada na sombra. Acostumada assim, ela está sendo cultivada em sombra. Ela vai sair os esporõezinhos dela, porém está faltando já espaço nesse vaso aqui. Vamos tirar ela só para vocês verem como que está aqui. Olha a quantidade de raízes, vou mostrar para vocês. A raiz dela está dando voltas aqui, como vocês podem ver, essa parte de baixo dela. Olha a quantidade de raízes. Então é uma planta que já passou do ponto, esse vaso já ficou pequeno para ela. Isso aqui é um vasinho de 11 centímetros. Então se você adquiriu a sua planta num vasinho pequeno como esse, essa mudinha pequena aqui de saquinho, você tem que dar um espaço. Aqui é as mudinhas mais tradicionais que você vai encontrar. Você tem que dar um espaço para ela se desenvolver. Então você pode levar ela para um pote de 15 centímetros, 16 centímetros, um pote de 1 litro, né? Que é esse tamanho aqui. E vai cultivar ela. Então ela vai aumentar de tamanho, vai sair mais brotos. Porém, com o tempo, essa planta vai encher também. Aí você pode fazer novas mudas ou você mudar ela para vasos maiores. Aqui eu tenho um vaso de 3 litros, tá? E como o hortelã é um vaso, uma planta que não busca tanta profundidade, mas sim, ele vai buscar mais espaço lateral para se desenvolver. Tá aqui uma bacia, vou mostrar para vocês aqui uma vazia, né? Para vocês verem como que fica. Isso aqui é uma cuia de mais ou menos uns 35 centímetros, que sua planta vai conseguir se desenvolver muito bem, né? Então aqui ela deve dar uns 20, 22 centímetros de altura. E aqui você vai conseguir ter um bom cultivo desse hortelã. O vaso já ficou bem cheio também, né? Ele é uma planta que se desenvolve. Então, quem colhe folhagem, por exemplo, para vender em feira, aquele pessoal que vende lá, não cria hortelã em vasinhos. Ele cria eles em canteiro, ele se espalha, toma de conta, fofa bastante a terra, sai plantando ele e ali ele vai se desenvolvendo. Com os anos, esse hortelã vai encher muito de raiz aquele canteiro. Eles vão fazer o quê? Eles vão arrancar ele também e vão replantar ele, tira aquele excesso de raiz dele. Então, uma dica. Primeira dica aqui que eu passei para vocês é a questão de vaso. Comprou seu hortelã, tem espaço para você plantar? Se não tiver espaço, você tem só uma janela de um apartamento, por exemplo, alguma coisa, você vai cultivar no vasinho que você tem condição, né? E sua planta não vai durar por muitos anos, né? Você vai ter que estar adquirindo novas mudas depois, ou tá fazendo novas mudas também diretamente na sua casa. O hortelã é muito prático, né? Para você fazer a muda dele. Você pode cortar o broto da folhagem. Eu já estou até dando uma dica já de como você vai fazer também a poda dele também para consumo. Para você fazer a poda para consumo, você vem, corta um galho no tamanho que você for consumir, para você fazer um suco de abacaxi, por exemplo. Você vai conseguir um galho, algumas folhas, para fazer o seu suco de abacaxi. Vai temperar uma salada, alguma outra coisa do tipo, vai tirar a quantidade que for necessária, depende do seu consumo. E aí, você não vai ficar tirando só aquela folhinha de baixo. Quando você libera isso aqui, esses brotos laterais dele aqui vai se multiplicar por 2. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó,
um tipo de uma poda que foi feita, né? Libera aqui para vocês verem. Aí foi feita uma poda. Esses galhos aqui, todos eles fortalecem. Aqui está um exemplo de um galho que nunca foi feito poda. E ele só tem ele, só uma única haste. Quando você pega o galho que já fez mais podas, tá aqui por exemplo esse, ele começa a fortalecer todos esses galhos laterais. Então, a dica importante, pegou o seu hortelã, quando você faz a poda dele, ele rebrota, sai mais brotos laterais. Quando você for consumir ele, então, você retira todo o galho completo para que saia mais brotos. Se você retirar só a folhinha, vai ficar aquele galho pelado. Seria como se fosse esse daqui, esse exemplo aqui. Então, chegou um certo ponto, se o hortelã está muito velho, quer dar uma renovada nele, você vem, faz uma poda, pode tirar todo ele. Não tenha dó, você vai fazer essa poda dele aqui, muda ele para um vaso maior, planta ele num vasinho maior. Por exemplo, esse tamanho aqui, você vai fazer um plantio nele diretamente aqui, com uma terra vegetal, uma terra adubada, uma terra preta, um substrato. O que tiver mais fácil na sua região, você vai fazer o plantio e essa planta vai se desenvolver. Em questões de 15 dias, essa planta vai estar cheia de brotinhos laterais, muito bonitinha já, toda formadinha. Então pode sim fazer o cultivo, pode repegar essas folhagens, pode colocar na geladeira, ela vai se conservar, ou pode pegar aqui também e colocar num copo com água. Quem já teve essa experiência? É muito legal. Te encorajo a fazer em casa, ó. Você pegar a quantidade de folhagem, colocar num copo com água, em poucos dias, média de 2 semanas, isso aqui vai estar cheio de raiz. É uma planta que se propaga muito. E depois disso aqui, você também pode pegar ele e fazer o plantio diretamente num vaso. Pega um vaso grande, por exemplo, igual esse daqui, e aí você enche ele com terra adubada e sai colocando vários galhos, já com a raiz ou sem a raiz também. Aí ela vai, se você colocar sem a raiz, mantenha ele num local de sombra por alguns dias, uns 15 dias, até ele começar a enraizar. Depois você leva para o sol, levando aos poucos para ele consumir. Mas já te aviso, em média, que para você cultivar, ter sucesso no hortelã, é uma planta que exige pelo menos 8 horas de sol por dia. Se você não tiver essa quantidade de sol para oferecer para ele, você não vai deixar de cultivar. Você pode cultivar sim na sua casa, só que aí você vai oferecer 4 horas, 2 horas, o tempo que você tiver. Porém, talvez você tenha que trocar ele com mais frequência. O mais importante é você consumir, você ter na sua casa, ter nas condições que você tem. Beleza? E a outra dica importante é adubação. Você pode utilizar esse adubo para hortaliças, para plantas verdes também você pode estar utilizando, depende da combinação dele, mas são adubos para plantas verdes, geralmente vai ter mais nitrogênio, vai oferecer para aquela planta sua. E adubos orgânicos bem comuns já no mercado, já bem conhecido, o pessoal gosta bastante, por exemplo, um bocache, um esterco de galinha, uma farinha de osso com torta de mamona, um esterco de gado ou humus de minhoca. É um excelente adubo, o humus de minhoca, para você cultivar seu hortelã. Então, você já cultiva hortelã? Você tem hortelãs bonitos como esse na sua casa? Deixa aqui um like aqui, tá galera? Ativa o sininho também, segue o nosso canal para estar recebendo mais dicas como essa. Deixa aqui nos comentários também aqui as suas dúvidas também, as dicas que você quer de alguns outros produtos que você quer que a gente traga para vocês aqui também. E bora cultivar em casa. Valeu!